A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a esse vídeo de boas-vindas ao @Bíblia com Anderson. E nesse vídeo eu tenho o objetivo de te mostrar a maneira em que a qual aqui no @Bíblia com Anderson nós interpretamos a Bíblia de maneira profunda e transcendente ao conhecimento. Para você que está em dúvida se vai seguir o @Bíblia com Anderson, se o @Bíblia com Anderson pode mesmo te ajudar a interpretar a Bíblia, esse é o vídeo para você, onde nós vamos falar aqui a minha visão sobre a Bíblia, a minha interpretação sobre a Bíblia, que eu quero passar essa interpretação transferida da minha mente para a sua mente, para que você ganhe muitas almas para o reino de Deus, viva seu propósito e junte tesouro no céu, junte seu galardão, para que naquele grande dia você possa ouvir da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo: venha, servo bom e fiel. Fiel fostes no pouco, e no muito eu te colocarei. Entre para a alegria com o seu Senhor. Entre no reino do seu Senhor. Entre no descanso do seu Senhor. Amém? Então vamos lá. Quando a gente vê, por exemplo, em Tiago, no capítulo 4, versículo 8, está escrito que a Bíblia, irmãos, a gente tem que ver que a Bíblia ela serve para várias coisas. Tem gente que às vezes está pensando em desistir do seu propósito, desistir porque se sente só, né? Se sente como se tivesse sido abandonado por Deus. Deixa eu compartilhar minha tela para que você possa acompanhar comigo os textos bíblicos. Tem muita gente se sentindo só, irmão, se sentindo como se tivesse sido abandonado por Deus, longe de Deus. E Tiago, aqui no capítulo 4, versículo 8, ele está escrito assim, ó: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Então, aqui está escrito que se nós se achegar a Deus, ele se chegará a nós. Certo? Então, qual é a maneira hoje mais rápida e fácil de se achegar a Deus? Por meio da Bíblia. E qual que é o problema, irmão Anderson? A maioria dos crentes não sabe interpretar a Bíblia da maneira correta. Não entende a Bíblia da maneira correta. E por isso eu decidi compartilhar com vocês aquilo que Deus me deu, a revelação bíblica que Deus me deu, a interpretação que Ele me deu de presente, inclusive num dia do meu aniversário, no mês do meu aniversário. Eu falo mês porque em um dia não teria como, mas foi ali na data do meu aniversário que Deus me deu esse presente, né? Então, e por que eu trouxe esse versículo aqui? Porque eu também me sentia assim, irmãos. Eu via todo mundo fazendo a obra de Deus, sentindo a presença de Deus, e eu pregando a palavra, e eu não entendia, não sabia interpretar, eu me sentia... Eu cheguei um dia e tive realmente uma conversa com Deus. Por quê? Porque Deus, ele sempre me falava que ele tinha uma promessa em minha vida, e onde que eu ia falar sobre a Bíblia, pregar a Bíblia de maneira profunda, com sabedoria, sabe? E eu ficava olhando todo mundo pregando e eu não entendo. Porque eu não queria entender, só ler ali e falar o que eu acho, como muitos estão fazendo, né? Eu queria ver, eu sabia que tinha algo mais profundo por trás daquele texto, por trás da Bíblia, porque eu dizia, não é possível que o Deus que eu creio, um Deus tão grande, é somente isso aqui, tem algo mais profundo que eu não estou enxergando. E eu dizia, Pai, eu me recuso a pregar isso aqui que eu estou entendendo hoje. O que eu quero é que o Senhor me use de maneira completa. Para mim só serve se o Senhor me usar de maneira completa. Se o Senhor não me usar de maneira completa, eu me recuso a fazer a tua obra, Pai. E aí, quando chega o dia do meu aniversário, eu sempre já digo logo para minha esposa,
Ó, não adianta querer fazer festa, não adianta querer me dar presente, não adianta querer fazer bolo. Não. Por quê? Porque o meu presente, só quem pode dar é Deus. Só quem dá o meu presente é Deus. Eu sou aceito da parte de Deus. E um dia, eu fui presenteado com Deus, por Deus, com a interpretação bíblica, com a revelação da palavra dele. E é isso que eu vou partilhar com vocês aqui no @BíbliaComAndos. Tá bom? Agora, se a gente vai em Provérbios 4, versículo 7, tá escrito assim, ó. Já a gente vai chegar na interpretação bíblica. Eu só quero fazer aqui uma base, né, pra gente... Não adianta eu já chegar aqui, ó, interpreta a Bíblia assim que você não vai entender, irmãos. Tem que ir de maneira progressiva. Provérbios 4, versículo 7. Deixa eu colocar aqui na tela. O princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria. Sim, com tudo que possuis, adquire o entendimento. Está na Bíblia que nós devemos adquirir essa sabedoria. A sabedoria é Cristo, irmãos. E quando aqui diz, ó, com tudo o que possuis, com todos os seus bens, usa para adquirir o entendimento de Cristo, o entendimento da sabedoria. Porque nós vamos já chegar em um ponto para ver que a palavra de Deus é o próprio Cristo. Tá certo? Agora, qual que é o problema de muitos? Irmão Anderson, eu tenho vergonha, eu sou tímido. Até quando vou pegar a oportunidade na igreja, eu tenho vergonha. E aí, como que se resolve isso? Se resolve isso indo para a Bíblia, irmãos. Por quê? Porque essa timidez, quem é tímido é sua alma, não o seu espírito. Como você ainda não aprendeu a usar o seu espírito, você se sente tímido. Porque o diabo, ele planta essa timidez na sua alma e sua alma se rende a essa timidez. Mas se a gente for em 2 Timóteo, no capítulo 1, versículo 7, está escrito, irmãos, que nós não recebemos um espírito de covardia, um espírito de timidez, mas de poder, de amor e de moderação. A palavra covardia aqui, ó, outro ponto que é interessante você estudar a Bíblia aqui com a gente, comigo aqui, do @BíbliaComAnderson, é que eu uso o texto original. Não é só o que eu interpreto, mas nós vamos para o original. Por exemplo, essa palavra covardia, se eu buscar ela aqui no dicionário bíblico com a palavra original, deilia, né? A palavra é essa aqui, ó, e a pronúncia é essa. Olha o significado aqui, ó. Nós estamos abrindo no dicionário, mas só quem está no YouTube que consegue ver, tá? Que eu estou abrindo o dicionário aqui. Eu vou colocar aqui, mas vai ser só a cópia do que eu estou pegando no dicionário, para quem está no Instagram. Mas quem está no YouTube consegue ver o dicionário aberto. Mas deixa eu trazer para cá. Ó, o dicionário, a palavra original, certo? A pronúncia. Aqui é a numeração lá para encontrar lá no dicionário. E aqui são os seus significados. Timidez. Quando fala covarde, covardia, é tímido, timidez. Medo. Olha o significado. Ter medo, medroso. Covardia. Certo? Esses são os significados. Timidez. Quando você diz que está sendo tímido, Deus não te deu espírito. Deus não te deu espírito de timidez, de covardia. Então, não é o seu espírito que é tímido. Você está usando sua alma. Sua alma está com essa timidez impregnada pelo diabo. Você precisa aprender a usar o seu espírito. O espírito que Deus te deu, que é um espírito de poder e não de covardia. Não um espírito de timidez.
Aí, qual que é o problema de ser tímido, irmão Anderson? Apocalipse 21:8. Apocalipse 21:8. Aqui com a interpretação bíblica a gente vence essa timidez, viu, irmãos? Quanto, porém, aos covardes, olha, aos covardes. Quem que são os covardes? Os tímidos, irmãos. Os tímidos são os covardes aqui. De novo, eu puxo aqui no dicionário. Você vê que a palavra original até muda aqui em Apocalipse. Aqui é deilia, aqui é deilos, a pronúncia. Certo? Mas o significado é o mesmo. Medo, tímido, medroso. Deus não te deu esse espírito. Você apenas não aprendeu a usar esse espírito ainda. Mas aqui no Arroba Bíblia com Anderson, você vai sair daqui aprendendo a usar. Você vai sair daqui espiritual, irmãos. O diabo não vai te segurar mais, não. Ainda mais nessa timidez. E como é que a gente vence a timidez? Obtendo sabedoria. Obtendo sabedoria. É obtendo sabedoria que vencemos a timidez, irmãos. Deixa eu ver se está em Provérbios 16, no versículo 20. Eu posso estar enganado, tá? Deixa eu ver aqui. Olha só o que está escrito em Provérbios 16, versículo 23 e 24. O coração do sábio, aqui mesmo. O coração do sábio é mestre de sua boca e aumenta a persuasão dos seus lábios. Como é que eu venço a timidez, irmão Anderson? Sendo sábio, obtendo a sabedoria. Obtendo a sabedoria. Como que eu obtenho a sabedoria, irmão Anderson? Usa tudo que você possui para obter sabedoria, irmão. Para fazer a obra de Deus, para levar o reino adiante, para crescer espiritualmente. Se fosse para ficar milionário, você usaria tudo que tem. Se você soubesse que vendendo tudo que tem, o valor ia voltar 10 vezes, você vendia hoje mesmo. Por que você não vende para obter a sabedoria? O coração do sábio é mestre de sua boca. Quando você obtém sabedoria, você torna-se um sábio. E aí, o seu coração vai ser mestre da sua boca. Aumenta a persuasão nos seus lábios. Palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. E aí você passa a transformar vidas. Por quê? Porque tudo que sai da sua boca é agradável, como um favo de mel, doce para a alma e medicina para o corpo. Essa é a importância de você interpretar a Bíblia com sabedoria, obter a sabedoria. Por isso que aqui nós interpretamos a Bíblia de maneira profunda, que transcende o conhecimento. Porque aqui nós alcançamos a vida. Lembra? Deus plantou a árvore da vida e também a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aqui nós não estamos para distribuir apenas conhecimento. Nós estamos para alcançar a vida. Amém? E o que é a Bíblia, irmão Anderson? Qual que é o princípio para eu interpretar a Bíblia? O que é a Bíblia? 2 Timóteo 3,16. A Bíblia é isso aqui, irmãos. Toda a Escritura é inspirada, inspirada por Deus. Aqui nós não estamos falando de conhecimento. Se você for falar de conhecimento aqui, inspirado é quando Deus inspirou a pessoa que estava escrevendo. Deus inspirou o profeta que escreveu. Não, aqui nós transcende o conhecimento. Olha o que significa essa palavra inspirada aqui, Inspira aí agora assim,
inspirei. Toda a Bíblia, toda a Escritura, ela é inspirada por Deus. Útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Isso que você tem que fazer ao obter a interpretação da Bíblia. Essas são suas funções. Ah, irmão Anderson, me fala mais sobre esse negócio da Escritura ser inspirada por Deus. Porque é a primeira vez que eu estou escutando esse negócio de puxar o ar para dentro. Inspirar. A primeira coisa que nós precisamos ver é o seguinte. Para a gente entender isso aqui, tá? De novo, eu vou formar aqui uma base para que a gente compreenda isso aqui. Em João 6, no versículo 63, certa vez Jesus disse o seguinte: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada se aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Não são letras. O primeiro erro de alguém que busca a interpretação da Bíblia é lendo as letras. Tem gente que marca, esse ano eu vou ler a Bíblia toda. Vou ler, sei lá, tantas páginas por dia e no final do ano, se eu não falhar, eu vou ter lido ela toda. A pessoa leu as letras. Ela leu as letras, não entendeu nada, acha que entendeu, no outro ano vai ter que ler de novo. Porque quando você chega no último versículo, você não lembra o primeiro. E a maneira que a gente aborda a interpretação bíblica aqui no @Bíblia com Anderson, você primeiro entende o propósito de Deus. E aí, qualquer versículo da Bíblia você vai conseguir interpretar ele, mesmo que nunca você tenha lido ele. Por quê? Porque você entendeu a base. Vê que toda hora eu formo uma base? Então, o plano de Deus, o propósito de Deus, ele também tem uma base. Para quê? Para a Bíblia ser interpretada em cima dessa base. Essa base é Cristo. Eu vou te mostrar aqui agora que essa base é Cristo. Por que que é Cristo? Porque as palavras que ele diz é Espírito e vida. Tá? Irmão Anderson, as palavras são Espírito e vida. Quem que é o Espírito? Quem que é a vida? As palavras são Espírito e vida. Aí eu te pergunto agora, quem que é o Espírito? Quem que é a vida? João 4:24, irmãos. Você vai sair desse vídeo aqui já bom de Bíblia já, tá? Deus é Espírito. Deus é o Espírito. Agora você já pegou a resposta, não pegou? Ou você não lembra? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Quem que é o Espírito? Quem que é a vida, irmão Anderson? As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Vamos entender isso. Eu estou montando a base para a gente entender isso. Importa que os adoradores de Deus o adorem em espírito e em verdade. Importa que quem quer interpretar a Bíblia se achegue a ela em espírito e em verdade. Não é com a alma, é em espírito. Não é com a mente natural, mas é com a visão espiritual. Com o ouvido espiritual. Por isso você pode ler a Bíblia 10 vezes. E uma pessoa que passou aqui pelo @Bíblia com Anderson, não ter lido nenhuma vez e ainda assim saber interpretar mais do que você. Por quê? Porque você leu a letra, você não leu o Espírito, você não leu a vida. João 14:6. João 14, versículo 6. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. A Bíblia é Deus e Cristo mesclado. Não tem como excluir o Espírito. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito.
Deus, o Espírito e Cristo. A Bíblia são eles. Como que você quer ver eles com o olho carnal, irmãos? Com o olho natural, com a alma, com a sua mente humana, sem usar o Espírito? As coisas espirituais, 1 Coríntios ou 2 Coríntios está escrito, que as coisas espirituais têm que ser analisadas espiritualmente. E não naturalmente. Por quê? Porque o homem natural não consegue compreender as coisas espirituais. Consegue compreender, irmãos? Então, quando nós se achegamos à Bíblia de maneira espiritual, com o Espírito ativado, nós vamos receber Deus, nós vamos receber o Espírito Santo e nós vamos receber Cristo como vida. Você já conseguiu enxergar essas três coisas na Bíblia, irmão? Se você nunca conseguiu, é porque você não sabe interpretar a Bíblia. Aqui não é coisa de boca, não. Nós vamos viver experiências aqui que vai ser sobrenatural e você vai presenciar isso, irmãos. A primeira coisa, como que você busca algo que você não sabe o que é? Você não sabe o que está buscando, como que tu procura? Eu digo que as pessoas dizem assim, não tem como buscar uma agulha no palheiro. Mas se tu tá no palheiro, sabendo que tu tá buscando uma agulha, é mais fácil do que tu tá na Bíblia sem saber o que tu tá buscando. O que é que tu busca quando tu vai ver, quando tu abre a Bíblia para interpretar ou entender ela? O que é que tu busca? Nada. O que é que você faz? Eu vou ler aqui, aí eu vou ver o que eu entendo. Não é assim, irmãos. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida. Deus é o Espírito. Cristo é a vida. Então nós temos que buscar o Espírito e nós temos que buscar a vida. Então, a partir de hoje, quando você for interpretar a Bíblia, você já sabe o que é que você tem que buscar. Correto? Irmão Anderson, ainda não estou enxergando. Só seguir o @Bíblia com Anderson em todas as redes. E aí você vai conseguir enxergar essas coisas. Ninguém encontra nada se não souber o que está buscando. Irmão Anderson, eu ainda não entendi o negócio da inspiração. Você puxou o ar para dentro e disse que a Bíblia é inspirada por Deus. Como que é esse negócio? Quando a gente abre em João 1, verso 1, o que é que está escrito? Aqui nós vai transcender o conhecimento, irmãos. Aqui não é lugar de conhecimento, não. Aqui nós transcende. Aqui nós se achega a Deus de verdade, como Jó. Antes nós ouvia de ouvir, hoje meus olhos te veem. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O que é a palavra verbo? Logos. Estou puxando aqui no dicionário. Palavra, proferida viva voz. O que alguém disse, ditos de Deus. Acho que já tá bom. Deixa eu trazer aqui o que eu peguei do dicionário. Aqui é assim, aqui não é a minha opinião, não. Aqui nós buscamos o texto original, a palavra original no dicionário e vamos. Palavra original. Pronúncia, logos. Numeração do dicionário. Significados do ato de falar, palavra, proferida a viva voz. Presta atenção que nós vamos entender a inspiração aqui de Deus. Que expressa uma concepção ou ideia. O que alguém disse. Os ditos de Deus. Vê essas que eu tô colocando em negrito. Elas vão trazer clareza aqui pra gente. Tá? Então, Cristo, quem que é Cristo? No princípio era o verbo. O que é o verbo? Cristo, ele é a proferida a viva voz de Deus. É o que Deus disse. A voz. Vamos focar aqui na voz. Eu vou pintar ela aqui de outra cor. Pintei de verde. Deixa eu ver se eu consigo pintar aqui de uma cor mais... Pintei de amarelo. Voz.
Cristo é a voz. Deus, a Bíblia é inspirada por Deus. Cristo é a voz de Deus. É a palavra de Deus que sai da boca de Deus. Presta atenção. Vamos fazer o exercício aqui para a gente entender isso. Inspira. Quando eu inspiro, toda vez que eu falo, essa inspiração vai sair no ar, vai saindo pela minha boca. Se essa inspiração acaba, eu não consigo continuar falando. Quer ver? Seca os pulmões agora. Tenta falar, não dá para falar. Não sai o ar se não tiver, não sai a voz se não tiver o ar, se não tiver a inspiração. A voz só sai se tiver inspiração. Entendeu? Faz esse exercício aí. A voz, Cristo, só sai se tiver a inspiração de Deus. Cristo é a voz e Deus inspira. Toda a escritura é inspirada por Deus. E a voz que sai dessa inspiração é Cristo. Glória a Deus, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Oh, meu Deus e Pai, clareia, meu Deus, o Espírito, meu Pai, de quem está vendo esse vídeo, Pai. Para que eles possam, meu Pai, compreender, ó Pai, a Tua santa palavra, ó Deus. Para que eles possam, ó Pai, transcender o conhecimento, ó Pai. Oh, aleluias. Oh, meu Pai, se revela, meu Pai, para Teu filho, para Tua filha, Deus. Mostra para ele, ó Pai, mostra para ele, ó Pai, a tua grandiosidade, ó Pai, aleluia, glória a Deus, aleluia. Não oculte nada dele, Pai, é assim que eu te peço em nome de Jesus, Pai, e te agradeço, ó Pai, pelo Senhor, ó Pai, ter respondido a minha oração, aleluia, glória a Deus. Oh, aleluia, envia, meu Deus, anjos, Pai, para batalhar ali, meu Pai, nas regiões celestiais, ó Pai. Para batalhar, meu Pai, contra toda potestade, ó Pai, que impede, ó Pai, da resposta dessa oração chegar, ó Pai. Pois eu quero ver, meu Pai, o resultado dessa oração, ó Pai. De milhares, ó Pai, dos meus irmãos, ó Pai, milhares, ó Pai, dos teus filhinhos compreendendo, interpretando a tua palavra, ó Deus. Conseguindo enxergar o Espírito que está por detrás da letra, Pai. Conseguindo, meu Pai, alcançar a vida, ó Pai, por meio, ó Pai, do conhecimento, ó Pai, por meio, ó Pai, da revelação da Tua palavra, Deus, aleluia, aleluia, amém, Senhor Jesus. Não dá para falar, irmãos, se você não tiver inspirado o ar, irmãos. Quando Deus expira e vai colocar a palavra dele aqui na Bíblia, Cristo é a voz de Deus, Cristo é o verbo de Deus, aleluia, glória a Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. Glória, 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 glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Essa é a importância, irmãos. Nós precisamos se achegar à interpretação da Bíblia de maneira espiritual. De maneira espiritual, irmãos. Porque importa que nós chegamos de maneira espiritual, porque Deus é Espírito. Nós precisamos fazer como está escrito aqui, ó, em 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 13. Parece loucura o que eu estou falando, irmãos. Só se você estiver ouvindo com ouvido natural. Verso 13 diz assim, ó. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito. Conferindo coisas espirituais com as espirituais. É o que nós faz aqui no @Bíblia com Anderson. É isso que eu quero transmitir para você. As coisas espirituais para você conferir com o seu espírito. Oh, aleluia, glória a Deus, aleluia. Aleluia, glória a Deus, aleluia. É muito importante, irmãos, a interpretação. Um crente hoje não pode, irmão. Não pode estar sem interpretar a Bíblia. Não pode estar sem manejar a arma que ele tem para lutar contra o inimigo. Um crente hoje que não sabe interpretar a Bíblia, ele está desarmado. Efésios 6:17. Efésios no capítulo 6, versículo 17, está dizendo isso. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito,
que é a palavra de Deus. A espada do seu espírito, a espada do espírito, a sua arma para lutar contra as forças do mal espirituais, é a palavra de Deus. Eu não quero deixar esse vídeo muito longo, senão eu ia te explicar aqui como que Eva fez. Vai ver minhas outras publicações aí que você vai entender essas coisas, irmãos. Eva estava desarmada, por isso que caiu na conversa do diabo. E hoje muitos estão caindo na conversa do diabo por estar desarmado, por estar sem a espada do Espírito. É por esse motivo que 2 Timóteo, no capítulo 2, versículo 15, está escrito que nós devemos apresentar-se a Deus de maneira aprovada. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro, que não tem do que se envergonhar. Ah, irmão, eu sou pastor. Aqui não está falando sobre o cargo, aqui está falando sobre a questão de você fazer a obra, obreiro, trabalhar. Um obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra de Deus. Mas trazendo esse negócio do pastor aqui, se tiver um obreiro lá na sua igreja, que você acha que é menor que você, e ele maneja bem a palavra da verdade, ele está armado. Se você não maneja bem, você está desarmado. Ele está mais preparado para a guerra do que você, irmãos. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Interprete a Bíblia, irmãos. Aprenda a interpretar a Bíblia. Essa palavra é a espada. Se você não maneja bem a arma, vamos supor que você está armado para se defender do ladrão. O ladrão chegou, você não sabe usar a arma? E aí? O ladrão te rouba e ainda leva tua arma ainda. Por quê? O ladrão te rouba com tua própria arma, que foi o que o diabo fez com Eva lá no jardim. Com a própria palavra de Deus ele ganhou de Eva. Eu explico isso em outros vídeos aí. Certo? E é isso que você vai ver aqui no @Bíblia com Anderson, em todas as redes. É o Espírito e a vida. Cristo, Deus, o Espírito. Toda a Escritura contém Cristo, irmãos. Não tem como fugir disso. Lucas, no capítulo 24, versículo 27... está escrito o seguinte: e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Toda a escritura vai constar de Cristo. Ah, irmão, o Marrai está dizendo que é só depois de Moisés. Como assim, irmão? A gente acabou de ler João, que desde o princípio ele já era o verbo. Como assim que é depois de Moisés? Isso aqui é antes de Moisés. O que importa desse versículo aqui é constava em todas as escrituras contém o Cristo. Se você não enxerga o Cristo e fica querendo enxergar mensagem motivacional para o povo, aí você vai pegar mensagem natural. Você tem que levar a palavra de Cristo, o que Deus quis dizer naquela mensagem, não o que você quer entender, não o que o seu público quer ouvir. Compreende? Por quê? Porque toda escritura contém Cristo. Elas testificam Cristo. É isso que diz João 5,39. João 5,39 está escrito assim, ó: examinai as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. O pessoal estava examinando as escrituras para conseguir a vida eterna, mas a vida eterna está em Cristo. Foi o que a gente leu aqui em cima. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. A vida eterna está nele. Ele é a vida eterna. As escrituras testificam dessa vida que é Cristo. Toda a Bíblia é a respeito de Cristo. Hebreus 10, no capítulo 7, está escrito assim, irmãos: então eu disse, eis, aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito: para fazer, ó Deus, a tua vontade. Está escrito. A Bíblia é um livro a respeito de Cristo. Por que você fica tentando encontrar outra coisa?
É sobre o espírito e a vida, irmãos. Cristo, eu não estou falando de Jesus, tá? Eu estou falando de Cristo. Do verbo aqui, ó. No princípio era o verbo. Jesus, ele nasceu no tempo. Cristo está a partir da eternidade, não teve início de dias. Cristo é o próprio Deus. Cristo é Deus. Em outra aula a gente entende isso. Isso aqui dá um nó na mente. Eu sei que dá. Mas é isso que a Bíblia diz. Cristo é Deus, não teve início de dias, né? Por quê? Porque ele sempre existiu. Ele é. Ele diz, eu sou. E quando ele diz eu sou, todos caem por terra. Então a Bíblia é a respeito desse Cristo, que é Deus, que não teve início de dias. Mateus 22, 41, eu acho ele bem interessante, porque nos clarifica isso. Ele diz assim, ó, reunidos... Deixa eu pegar aqui até o 45 e trazer aqui para o nosso bloco de notas. Reunidos os fariseus, interrogou Jesus. Olha quem é que eles vão interrogar. Que pensais vós do Cristo? Jesus interroga eles, no caso. O que é que vocês pensam do Cristo? Se eu perguntasse para vocês, antes de dizer isso para vocês, eu dissesse assim, o que é que vocês pensam do Cristo? De quem ele é filho? Aí eles respondem assim, ó, de Davi. De Davi. Por quê? Porque Jesus pergunta do Cristo e eles respondem sobre Jesus. Jesus perguntou o Cristo, não o Jesus. Replicou-lhes Jesus. Quem que replicou? Foi Jesus ou foi o Cristo? Jesus replicou, mas Jesus pergunta do Cristo. Quem que interrogou os fariseus? Jesus. E não o Cristo. Jesus interroga os fariseus sobre o Cristo. Quem que responde os fariseus? Jesus. Aí ele responde assim, como, pois, Davi, pelo Espírito, chama-lhe Senhor, dizendo, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos debaixo dos teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é ele seu filho? E ninguém podia responder palavra alguma, nem ousou alguém a partir daquele dia lhe fazer pergunta. Por quê? Porque as pessoas conseguiam enxergar Jesus, mas não enxergavam o Cristo. Como que tá suas mensagens hoje? Tá falando de Jesus ou também tá falando de Cristo Jesus? De Cristo. Mas quando eu digo Cristo, não é falar do Cristo, sendo que você está explicando sobre o Jesus, né? Porque o Cristo é esse aqui. Desde o princípio ele era Deus, ele é o Verbo. Não teve inícios de dias. Antes de Abraão já existia. Jesus nasceu de Maria. João 8,56, irmãos. João 8,56, nós vamos ver o seguinte. Abraão, vosso pai, deixa eu trazer aqui. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia. Viu e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus, ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Olha eles falando de novo com Jesus. Jesus falando, agora aqui é Cristo que fala, tá? Cristo que está falando. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia. Viu e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus, ainda tu não tem nem 50 anos, como que tu viu Abraão? Aí Jesus responde, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Esse é o Cristo que está por detrás da letra. Essa é a maneira de nós interpretar a Bíblia aqui. E irmão Anderson, por que eu nunca tive essa revelação? Porque para receber essa revelação do Cristo, não é num ambiente religioso, irmãos. Você me desculpa, mas não é em um ambiente religioso. Eu não tenho nada contra, eu nem vou entrar nisso para não... Mas entende,
Para você enxergar o Cristo, você tem que sair do meio do ambiente religioso, porque o ambiente religioso sempre quer te bater sobre isso. Um exemplo está lá em Mateus 16, versículo 13. Mateus 16, versículo 13. Deixa eu pegar logo do 13 ao 20, que aí a gente não fica voltando aqui na Bíblia. Está escrito assim, ó. Indo Jesus para o lado de Cesareia de Filipe, ou seja, que ele saiu do meio da religião, sabe? Ele tirou os discípulos do meio da religião e levou para um lugar ali afastado. Aí ele pergunta assim, ó. Quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro e disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Barjona, porque não foi carne e sangue quem tu revelaram, mas meu Pai que estás no céu. Como que a gente consegue essa revelação, irmão Anderson? Somente o Pai que está no céu consegue liberar essa revelação para nós. Ele não vai liberar, irmãos, quando você tem um coração religioso, um coração duro, que não vai aceitar essa revelação. Não é, mas é porque você não aceita essa revelação, então é impossível de Deus te dar ela, irmãos. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando você consegue enxergar o Cristo na Bíblia, irmãos, quando você passa a interpretar a Bíblia de uma maneira que você enxerga o Espírito que está por detrás da letra, que você transcende o conhecimento e alcança a vida, as portas do inferno não prevalecem diante da igreja, que é você a igreja. Dar-te-ei as chaves do reino do céu. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado no céu. É isso que acontece quando você tem a revelação do Cristo. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissesse ser ele o Cristo, porque que ele era o Jesus, todos já sabiam que ele era o Jesus de Nazaré. Mas que ele era o Cristo, as pessoas não queriam acreditar. As pessoas não queriam acreditar. Cristo, quando você tem essa revelação do Cristo, você enxerga ele de Gênesis a Apocalipse, tá? De Gênesis a Apocalipse. Como a gente acabou de ler, que discorrendo de Moisés e os profetas, está escrito ao meu respeito, então você tem que ir lá e enxergar isso. Se você não quiser enxergar, só segue o @Bíblia com Anderson, que nós vamos fazer isso junto. Tá bom? Por exemplo, quando Deus tira o povo dele lá do Egito, o que Deus estava fazendo ali? Levando o povo para batizar, irmãos. 1 Coríntios 10, no capítulo 1. 10 no capítulo 1. 10 no versículo 1. O versículo 1 até o 4. Está escrito assim, ó. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sobre a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Ou seja, todos foram batizados, certo? Tanto na nuvem como no mar eles foram batizados. Deus estava levando o povo dele para ser batizado ali. Não era para atravessar, nem... Deus batizou o povo dele de pé enxuto, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual, cearam. Só que aqui de maneira espiritual. E beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Tem que enxergar Cristo em tudo. Ou você enxerga Cristo em tudo, ou você não vai interpretar a Bíblia.
E quando a gente não interpreta bem a Bíblia, a gente desagrada a Deus porque a gente começa a fazer coisas que às vezes a Bíblia diz que nos ensina que não é para fazer. E a gente está fazendo porque não sabemos interpretar a Bíblia, então a gente acaba fazendo aquilo que não era para fazer e acaba desagradando a Deus. Tem várias interpretações erradas da Bíblia. A pessoa que não enxerga Cristo vai fazer a interpretação errada. E aqui, a gente sempre usa o texto original. Aqui no @Bíblia com Anderson, a gente sempre usa o texto original. Por isso que a gente consegue enxergar algumas coisas que outras pessoas não conseguem enxergar. Certo? Por quê? Porque fica lendo as traduções sem o texto original, sem o dicionário. Então, acaba não enxergando aquilo que a gente consegue enxergar aqui. Eu acho que esse vídeo ele já está muito longo, 45, mais de 40 minutos aqui. Eu acho que já deu para você ter uma visão boa sobre a Bíblia, hein, irmãos? Sobre a Bíblia. Um exemplo, irmãos. De Eva eu falei num outro vídeo, então eu nem vou repetir aqui. Eu expliquei sobre a questão de Eva ter sido enganada por não estar armada, por não saber interpretar a palavra de Deus. Ela foi enganada e primeiro ela mentiu para o diabo. Primeiro ela deu a legalidade para depois o diabo enganar ela. Se você não conseguiu enxergar isso, vê o outro vídeo aqui e aí você vai conseguir enxergar que Eva mentiu primeiro para o diabo. Não foi o diabo que mentiu para ela, não. Tá bom? Primeiro ela mente, eu provo na Bíblia, eu mostro o texto e tudo. Né? O outro exemplo é o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse, tem muita gente que tem medo de ler o livro de Apocalipse, porque o diabo colocou no coração das pessoas e na mente que o livro de Apocalipse é um livro que trata do fim do mundo. Então as pessoas têm medo de se achegar a esse livro e de ler ele, porque não quer ficar pensando naquilo, sonhar com as coisas ruins, né? Mas tudo isso é estratégia do diabo. Porque quem consegue enxergar Cristo na Bíblia não vai ter essa interpretação. E você precisa ter essa interpretação para você libertar a mente de outros. Eu estou alcançando você aqui, mas eu não vou conseguir alcançar as pessoas que você poderia estar alcançando. O que é para mim fazer, eu estou fazendo. O que é para você fazer, você que tem que fazer. O livro de Apocalipse, irmãos, ele é um livro que ele já começa com o título dele. Qual que é o título do livro de Apocalipse? Revelação de Jesus Cristo. O livro de Apocalipse ele não é um livro que fala do fim do mundo. Ele é um livro onde nós vamos obter a revelação máxima, de maneira que nós não vê em nenhum outro livro da Bíblia do nosso Cristo, nosso Jesus Cristo. Certo? Mas o diabo plantou na mente das pessoas que esse é um livro que fala do fim do mundo. Por quê? Porque esse é o livro que fala que não fala do fim do mundo, mas fala do fim do mal, do fim de toda dor, do fim do diabo, inclusive. E ele não quer que ninguém veja o final dele, porque tudo isso está ligado a ele. O mal, dor, maldição, tudo isso está ligado a ele. E o fim dele também no Lago de Fogo. O livro de Apocalipse fala de um novo começo e não de um final. Fala de um novo começo na eternidade, onde tudo é alegria, onde tudo é vida, onde tudo é paz. Vê aquele hino? Além do rio azul. Não tem? Então, o livro de Apocalipse ele fala do fim do diabo. Por isso ele plantou isso no coração das pessoas, para as pessoas não se achegarem a esse livro. Eu indico fortemente que você interprete a Bíblia só para mudar essa mentalidade das pessoas, só para alcançar pessoas, para você mudar a mentalidade delas e elas conseguirem enxergar o Cristo de maneira que não existe em nenhum outro lugar da Bíblia, a não ser em Apocalipse, e ver que há uma esperança. Como o pessoal diz, há uma luz no fim do túnel, né? Depois de tudo de ruim que nós estamos vivendo aqui, há um novo começo, está lá no livro de Apocalipse e ninguém tem acesso a ele, porque o diabo colocou medo no coração das pessoas. Apocalipse 20:10, Apocalipse no capítulo 20, versículo 10, a gente vê claramente, irmãos. Olha só, o diabo sedutor deles
foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde se encontra não só a besta, como também um falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Esse é um livro que fala do fim do mundo, irmãos. Esse é um livro que fala do fim do diabo, o fim de todo o mal, o fim das dores, um novo começo. Consegue compreender quando você interpreta a Bíblia da maneira correta, vê as coisas que você enxerga, que estava passando diante dos seus olhos? Era isso que eu dizia, Pai, o Senhor não é um Deus limitado a esse conhecimentozinho que eu tenho. Eu quero interpretar a tua Bíblia de maneira profunda, transcendendo o conhecimento. Eu não usava essas palavras que eu nem conhecia, né? Mas eu dizia, Pai, só serve se o Senhor quiser me usar de maneira completa. Se for para me usar do jeito... Eu não vou pregar isso aqui, porque eu posso falar disso aqui, mas eu sei que tem mais. Porque o Senhor é um Deus grande, um Deus poderoso. Não se limita a isso aqui que eu estou enxergando. E aí Deus me presenteou, irmãos. Se a gente abrir lá em Apocalipse 21... Apocalipse 21, do versículo 1 ao 8... Do versículo 1 ao 8... É um novo começo, meus irmãos. Não é o fim do mundo. É o começo, é um novo começo. O que aconteceu? Calma aí. A Bíblia aqui não copiou. Travando aqui, irmãos. Tá vendo? Tá vendo que o diabo não quer que a gente fale do livro de Apocalipse porque fala do fim dele? Tá queimado em nome de Jesus. Olha, no instante pega aqui, ó. Vê? Queima ele. Dá-lhe bicuda na cara do cão. Aí. Hein? Versículo 1 do capítulo 21 de Apocalipse. Vi novo céu e nova terra. Glória a Deus, aleluia. Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. É um novo começo, meu irmão. E o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. A cidade santa vai descer da parte de Deus aqui para a terra. Não vai haver mar, vai ter um novo céu, uma nova terra. O que tu quer dizendo para os crentes que vão morar no céu? Se Deus está trazendo o céu para a terra, se Deus está trazendo a nova Jerusalém para a terra, onde as ruas são de ouro e de cristal, onde tudo é vida. Aí você fica, nós vamos morar no céu. Cadê? Me mostra onde que é esse negócio que você vai morar no céu. O que a Bíblia diz que quem vai para o céu são os vencedores. Eles vão lá no trono de Deus, depois volta, derrota o anticristo e tudo. Depois acontece isso aqui, ó. Novo céu, nova terra, pois o primeiro céu, a primeira terra passou, o mar já não existe. A cidade santa, a nova Jerusalém, desce do céu, a cidade santa, a nova Jerusalém, desce do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Aí você fica dizendo, vou morar no céu, vou morar no céu. Não era nem para me falar isso, porque muitos vão deixar de me seguir por isso, mas não vai mostrar o texto na Bíblia dizendo que nós vamos morar no céu. Verso 3, então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão os povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Na terra, Deus estará com nós. É o tabernáculo de Deus, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, o que o diabo não quer que ninguém tenha acesso. As pessoas acham que vai chegar no livro de Apocalipse para sair triste, com medo do fim do mundo, mas se elas se achegar a esse versículo, elas vão sair alegres, sabendo que existe uma luz no fim do túnel, sabendo que existe uma esperança. Deus vai enxugar todas as lágrimas dos nossos olhos, a morte já não vai existir, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram, e aquele que está sentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas. É um novo começo e não o fim do mundo. E acrescentou, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o alfa, eu sou o ômega, o princípio e o fim.
Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, os abomináveis, aos assassinos, aos impuros, meu Deus do céu! A parte que lhes cabe será no lago de fogo, que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. E aí, irmão, você vai continuar sendo tímido? Ou você vai aprender aqui no @ Bíblia com Anderson a interpretar a Bíblia e vencer essa timidez, essa covardia? Porque Deus não te deu espírito de covardia, Ele te deu um espírito de poder para levar a mensagem dele adiante. Quem é covarde é a tua alma, da mesma maneira que o diabo planta no coração das pessoas que o livro de Apocalipse é um livro que fala do fim, sendo que ele fala do fim, mas é do fim do diabo e não o fim do mundo. O mundo aqui tem um novo começo, um começo maravilhoso. Essa é a mesma maneira que ele vai lá e planta no seu coração que você é tímido, você é covarde, você é medroso, você não sabe fazer. Realmente não é você que faz, mas é o espírito de poder que Deus te deu que vai fazer por meio de você. E você vai poder dizer como Paulo: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Glória a Deus, aleluia. Quase 1 hora, era para ser um vídeo de 5 minutos, porque é um vídeo só de boas-vindas. A paz do Senhor Jesus, meu irmão. Obrigado por ter chegado até aqui. Que Deus em Cristo te abençoe. Que Deus em Cristo te dê também de presente a interpretação da Bíblia, a revelação da Bíblia. Amém?